nesse tempo, nesse momento. Que Deus seja glorificado. Amém, amém. Oh, aleluia. Rabasuri amanda la graça. Querebo xandar. Ibra baba xandara brandus. Lirebo xandara basoko brodarabai. Mande brendele grosse bregedi xabranda. Mandele gre. Izo branda la gross. Kiaba. Marobo boxia. Me brobobo xabra baba. Ribobo xabrande brando. Lebrando rabaxa. Ribobo xata. Bobo xandala bresu kuburu kandalabra. Maraba sucobro condolubra. Mandelebra. Oraba. Senhor, nós te bendizemos. Glorificamos teu nome, Pai da glória. Nós rendemos graça a ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Estamos a deixar esse momento nas tuas santas mãos. Que o dia de hoje seja dia de bênção, Pai da glória. A noite de hoje seja noite de bênção. Live de hoje seja uma live, Pai da glória, de bênção, no nome de Jesus Cristo. Pai, estou a crer aqueles que estão nos acompanhando em direito e aqueles que vão nos acompanhar depois, Pai da glória. Estou a crer que haverá, Pai da glória, uma conexão espiritual no nome de Jesus Cristo Nazareno. Haverá transformação, transfiguração para a vida e ministério de cada um, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado. Nós saudamos todos amados, todos que estão nos acompanhar e todos que vão nos acompanhar. Que Deus seja louvado. Nós saudamos, que sejam bem-vindos nesta página. Que Deus abençoe todos. Estávamos a falar ontem acerca da diferença do dom da profecia e ministério profético. Eu vou gostar que tu comece a partilha em muitos, partilha, para que essa obra chegue até onde Deus quer através de ti, que vai partilhando, vai ser uma bênção, vai ajudar essa obra. Que Deus abençoe. Partilha, continua a partilhar, amado Senhor, que Deus abençoe. Então, ontem nós estávamos a falar acerca da diferença entre o dom de profecia e ofício ou ministério profético. E ontem foi uma bênção. Os que não acompanharam ou os que não seguiram direito ontem, vocês podem entrar na nossa página, vocês verão essa mensagem, vocês verão a live de ontem, esse ensinamento. É uma bênção. E a diferença entre o dom da profecia e o ministério profético. Bem, para dizer, nós temos 4 dimensões proféticas. Ou existem 4 dimensões no profético. 4 dimensões no profético. Ou 4 dimensões proféticas. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é algo muito conhecido no povo evangélico. É algo muito conhecido acerca do profético. É muito conhecido. Deus seja louvado. Nós temos 4 dimensões proféticas. Primeira dimensão, eu disse ontem, é o dom da profecia. O dom da profecia é a primeira dimensão do profético. Isto quer dizer, o dom da profecia é um dom do Espírito. Espírito concede a todo crente. Desculpa. Aliás, a primeira dimensão é o espírito de profecia, sim. O dom da profecia é a segunda dimensão. O dom da profecia é a segunda dimensão. Então, a primeira dimensão é o espírito de profecia. A primeira dimensão é o espírito de quê? De profecia.
O espírito de profecia é para todo crente. O espírito de profecia pode operar em todo crente em Cristo. O espírito de profecia, ele opera muitas vezes numa jurisdição ou num território onde há um profeta maior, ou onde há alguém com ofício de profeta. Então, quando essa pessoa que tem ofício de profeta está num certo lugar, numa jurisdição, então, pessoas que estão naquela jurisdição, eles são capazes de viver o espírito de profecia. Então, o espírito de profecia é a primeira dimensão no profético. Você vai ver na Bíblia, o amado vai ver na Bíblia, o Saul profetizou, mas não era profeta, nem filho de profeta. Mas o Saul profetizou porque ele foi impactado com o espírito de quê? De profecia. E ele começou a profetizar. Primeira vez ele profetizou quando recebeu a orientação de Samuel. O Samuel disse que tu vai encontrar com um grupo de profetas que vieram do lugar alto. E quando tu se encontrar com esses profetas, você vai começar a profetizar. Quer dizer, os profetas que vieram do lugar alto não eram profetas de ofício, eram filhos de profeta ou discípulos de profeta. Eles não tinham ofício de profeta. Mas, como eles eram filhos de profeta, ao subir, aliás, ao descer do monte, encontram-se com Saulo. O Saulo não era profeta. Mas quando ele encontrou-se no meio de profeta ou filhos de profeta, ele foi impactado com o espírito de profecia e ele começou a profetizar. O espírito de profecia é a primeira dimensão. O Saulo profetizou com o espírito de profecia. A mesma coisa aconteceu quando Davi fugia do Saulo. Depois de Saulo tornar rei, quando Davi fugia do Saulo. E a Bíblia diz que o Davi fugiu até na cidade de quê? Na cidade de Samuel. Até onde Samuel estava. Então, onde Samuel estava era a jurisdição de Samuel. Como profeta do ofício, como profeta superior, enquanto que ele estava naquela jurisdição, todos que entravam naquela cidade estavam debaixo da unção profética ou estavam debaixo do espírito, do ofício profético do quê? Do Samuel. Então, a Bíblia diz que primeiramente que Saul enviou os seus soldados para poder prender o Davi. Quando os soldados chegaram não conseguiram, mandou terceira vez. Na quarta vez, ele próprio chegou até lá na cidade, ou naquela jurisdição em que Samuel estava como profeta. Quando chegou lá, quando Saul chegou lá naquela jurisdição de Samuel, a Bíblia diz que o Saul também começou a profetizar. A profetizar nu, sem roupa. A unção derramou sobre ele. Foi impactado pelo espírito de profecia. Então, o que fez para que Saul profetizasse não era o dom de profecia, ou não era o dom de profecia, nem ministério de profecia, nem ofício de profeta. O que fez para que ele profetizasse foi o espírito de profecia. Saulo começou a profetizar com o espírito de profecia. Então, o espírito de profecia é a primeira dimensão. A segunda dimensão é o dom da profecia. Ou o dom, sim, é o dom da profecia. O dom da profecia é dado a todo
cristão. É dado a todo cristão, segundo os Coríntios. Segundo Coríntios. Aliás, nós vamos ver no primeiro livro de Coríntios, ou primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, no seu versículo 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Porque há um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Nós estamos aí, e a outro o dom de discernir. Aliás, a outro a profecia. Deus seja louvado. Então, o dom da profecia é o dom do Espírito. É o dom que o Espírito concede a todo cristão que entra na profundeza. Então, ele recebe o dom da profecia. O dom da profecia é dado segundo o Espírito. Então, o dom da profecia é a primeira, aliás, é a segunda dimensão do profético. Nós temos a terceira dimensão do profético, que é o ministério de profecia. O ministério de profecia é a terceira dimensão do profético. Nós vimos os filhos de profeta. Os filhos de profetas não eram profetas de ofício. Não tinham ofício de profeta. Os filhos de profeta eram discípulos de quê? De profetas. Como pessoas que eram discípulos de profeta, então o profético estava dentro deles. O profético estava neles, mas não eram profetas. Que Deus seja louvado. Não eram profetas. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Labramo shabrandalagras. Mambro godosia, mandologosh. Malabros lebregedesh. Ibrogodo socorobro shindebra. Mambro godo sekebrai. Maraba sokorobo shikebre. Uraba shekete. Mandeligerebo shike. Robo shekebre. Os filhos de profetas, eles moviam na terceira dimensão profética. Como Eliseu, quando ainda era discípulo de Elias, quando ainda era discipulado pelo seu pai espiritual Elias. Eliseu não era profeta de ofício, mas Eliseu, quando estava discipulado pelo seu pai Elias, ele era, ou ele tinha o ministério profético, o ministério de profecia. Não tinha ofício de profeta. O ofício de profeta é diferente com o ministério profético. Então, os discípulos dos profetas, que são os filhos dos profetas, eles moviam, eles trabalhavam, eles operavam na terceira dimensão, que é o ministério de profecia. Deus seja louvado. Muita gente está se confundindo. Sendo profeta, ser profeta de ofício, ou ter ofício de profeta e ter ministério de profecia. Ministério de profecia, eu disse, ministério de profecia é alguém que é discípulo de um profeta. É alguém que é ainda mentor, ou está sendo mentorizado por um profeta, é discípulo de um profeta. Muita gente hoje está se chamando de profeta. Muita gente hoje está se titular de profeta, mas não são profetas.
Não é porque você profetizou, você teve sonhos, está a profetizar, quer dizer que tu tens ofício de profeta. Deus seja louvado. Você teve 2 sonhos, você teve alguns sonhos, e você começa a dizer, eu tenho um ofício de profeta. Não. O ofício de profeta é diferente com o ministério de profecia. Eu disse que temos 4 dimensões. Primeira dimensão, o espírito de profecia. Segunda dimensão, o dom de profecia. Terceira dimensão, ministério de profecia. A quarta dimensão, que é a dimensão superior, é o ofício de profeta. Então, o ofício de profeta está no livro no Efésio, na epístola de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 4, no seu versículo 11, diz a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz a palavra do Senhor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Palavra do Senhor. Então, ofício de profeta não opera com profecia, mas ele tem que ser profeta. Tem ofício profético. É treinado a ele. Nada ofício profético. Mas
É um ofício que revela coisas. Pode deixar. Deixa eu